Vamos falar a respeito de azul, junto com o nosso Marcelo Coutinho, que já está aqui. Seja bem-vindo, Coutinho. Tudo bem? Fala, lindão. Você é time pizza, time hambúrguer? Eu sou time pizza. Eu também sou mais pizza. Pizza portuguesa, sorry, perfeitinha. Poxa vida, não tem ninguém comigo. Não é vegetariano também, né, Coutinho? Mas agora já partiu pra ofensa, viu? O tom ofensivo. Mas também não é vegetariano, né, Coutinho? Chutou o balde. Agora também já falou chutou o balde já. Na hora, eu vou te falar, hein? Os vegetarianos aqui vão te dar, gente. Os carnívoros estão comigo. Imagina a Sandra Lacerda, a mãe da Sandra, acompanhando aqui, vendo a filha sendo cancelada pelos vegetarianos. Meu Imagina. Deus. Tem cancelamento. Os veganos, então. Vixe, Maria, Sandra. Tem um pessoal, eu adoro, né? Assim, galera, gente boa. Tem muito amigo vegetariano vegano, mas tem uma galera que é chata também, né? Todo respeito. Acho que não pode ser extremista, né? Puta que pariu. Tem uma galera que é chata, hein, meu? Os extremos, eles incomodam. Nossa, incomoda demais. Outro dia me colocaram num grupo aí, um grupo vegano. Falei pra menina que me colocou, a gente é amigo. Falei, por que você colocou isso daí? Ah, não, é que você é vegetariano e tal. Falei, mas não tira desse negócio chato aí, meu. Tem uma galera chata demais. Leonardo Yamazaki mandou mensagem pra nós. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Vini. Lucas, membro do canal, também já está por aqui. Lívia Baldi. Fala, Lívia. Seja bem-vinda, direto dos Estados Unidos. Show, mandou mensagem pra nós. Leandro França Dias. Rodrigo M. Cumprimenta todo mundo, em especial Lucas Wood, o pescador. Tá nos nossos bastidores o Lucas Wood. Taca-lhe pau também já mandou mensagem. @Ro tá junto com a gente, sempre muito interativa. Sardinha do Metaverso, Vini, tô na área. Se derrubar é pênalti, Sardinha. Iraci Custódio mandou boa tarde pra toda a equipe. O Bessent também. Bora, almoço de negócios. Bora, Bessent. Ou, se você preferir, let's go together. Felipe Figueiredo, gostou da trilha sonora. Falou que é uma trilha sonora dançante. Sobe o som aí, Joel. É dançante mesmo, né, Coutinho? Da sua época? Da minha época, hein? Você balançava os quadris quando mais jovem? Era dançarino. Coutinho? Era gatinho. Fazia ula e tudo. Não, ula? É. Calma, Vini, calma. Não, mas não é assim, né, Coutinho? Calma, linda. Ula? Não, lá, tá vendo? Ainda é bulimada ao vivo. Renato Goulart mandou boa tarde pra nós. O Lucas tá elogiando aqui a abertura do nosso programa. O Joel Cunha. Boa tarde, Vini, Sandra, toda a equipe. Salve, salve para o Thiago Silva. Gustavo Vieira, membro do canal. Se for pra comer pizza de abobrinha, sou mais um podrão. Bem melhor que hambúrguer. Eu não entendi. Acho que ele criticou a pizza e o hambúrguer na mesma mensagem. Ele prefere o podrão. Prefere passar mal 3 dias no banheiro. Epa, aí já não sei também, hein? Não. Pessoal, agora animadinho hoje, quarta-feira. Vai. Meio de semana, final do mês já vai já cair caiu o BR. Ainda não. Porque eu achei que o Sandra tá muito feliz. É hoje ou amanhã? Não, tá próximo. Tá pra cair. Muito bem. Então, aí a galera vai chegando na sexta-feira e o pessoal fica animado. Espera na segunda, então, quando cai o pagamento. Puxa, não, segunda-feira é festa aqui no programa, Coutinho. Esqueça tudo. Vamos lá, vamos falar de índice. A gente vai começar pelo mercado brasileiro, depois a gente vai falar de Estados Unidos hoje, dia muito importante nos Estados Unidos, pelo balanço da Nvidia, os números referentes ao primeiro trimestre de 2025. Vamos lá, Coutinho. Primeiro, mercado local, cenário doméstico. De um lado, o mini índice, do outro, o mini dólar. Vale sempre lembrar que o contrato do mini dólar está chegando perto aí do vencimento da validade. Então vamos ficar de olho também. Bola contigo, Coutinho. Vamos lá, então. Pessoal, boa tarde a todo mundo. O mini índice hoje cai, praticamente engolfa aqui o resultado do dia de ontem, mas mantém seu viés altista, né? Então hoje é um dia de correção, a queda é modesta, 0,75 não faz a menor diferença. Dá uma desacelerada. O que me preocupa é isso aqui virar um canal, né? Ou seja, isso aqui virar um sobe e uma lateralização. E essa queda do dia de hoje, não ser simplesmente uma queda, mas uma manutenção que vai jogando esse cara mais e mais para dentro, e aí a gente taca ficar lateralizado, começa a perder tempo, e aí os comprados em papel, custo de oportunidade. Essa é a minha grande análise, tá? Ou seja, a queda em si 0,75 não faz a menor diferença, mas a preocupação do mercado voltar e ficar lateralizado e a gente começar a perder tempo. No caso do dólar, é isso aí, o dólar sobe no dia de hoje, vinha estrangulando aqui para testar esse R$5,644, que não rompe de jeito nenhum. Hoje deu uma boa esticada, o dólar sobe 1,03%, cota 5.700.
Tem aqui uma resistência no 33, tem uma resistência lá longe no 95. Dólar permanece lateralizado sem figura gráfica. O day trade fica um pouco mais complicado olhando o diário, então por favor, atento. Já o Vini gosta do intraday, então bora lá. E o índice tá na mínima, viu, Coutinho? Gráfico de 4 minutos. Então o índice tá aqui, não cai, lateraliza para cair. O índice tá com o envelopezinho de baixa desenhado, tudo bem. Deixa testar o 139,760. Objetivo 139,355. No caso do dólar, mesma coisa. Gráfico de 4 minutos. Dólar deu uma espichada no pivô de alta. Sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza. Vai fazendo sucessivos envelopes de alta. Deixa subir. R$ 5,701. A priori, R$ 5,712. Último terço. Não faço novas entradas. Já tá meio esticadinho. É mais proteção até o 12. A gente vai passar, evidentemente, durante a participação do Coutinho até 1h30 da tarde, diversas vezes, pelo gráfico de 4 minutos de índice e de dólar para você que está operando no curtíssimo prazo. Considerando a variação percentual, Coutinho, os papéis que mais avançam na Bolsa Brasileira são JBS, Marfrig e Magazine Luiza. Alta de 2% para JBS S3. Retoma o patamar dos R$40. Por gentileza, o seu monitoramento técnico, Coutinho. Formação gráfica ruim, né? Você vê que JBS tem aqui o seu topo, e aí ela cai e aí ela lateraliza. Ela lateraliza com fundos ascendentes, topos descendentes, faz uma figura de convergência que não é boa, então assim, isso aqui já não é mais um pivô de alta, isso aqui pode ser um pivô de baixa, mas também não é porque virou. Então assim, quando o ativo lateraliza, ele fica numa situação ruim. Quem tá comprado, eu acho que vale atenção. Essa figura, ela para baixo, se confirma abaixo de 3,881, ativo cota 40,18, está um pouquinho longe, mas é isso daí, ativo de manutenção. Quem está fora me parece um pouco prematuro, eu prefiro entrar um pouquinho mais tarde, seja para cima, seja para baixo, mas que eu tenha o direcional. Graficamente falando, essa figura ela é ruim. Muito obrigado. Nós temos na segunda posição BIF3, não fazemos análise gráfica de Minerva por conflito de interesse, é patrocinadora da TC News. Na sequência aparece Marfrig. Marfrig, sim, vamos analisar. Alta de 1,90% para Marfrig, R$ 25,17. 2,517 é o preço de tela. O setor sobe em bloco, hein? JBS, Marfrig, vamos ficar de olho. Por gentileza, Coutinho, o seu parecer técnico. Essa tá bonitona, né? Sobe, faz aqui a correção, vai aqui da área de Fibonacci, lindão, sobe, lateraliza para subir. Quem tá comprado, tá bem comprado. O ativo cota, R$ 25,16. Upside agora é até 2,666. Como eu tenho dupla confirmação de alta, eventualmente vai um pouco mais acima. O próximo objetivo, 2,898. Lateralização ok, envelope tá ok, formação gráfica tá ok. Vale um stopzinho. Stopzinho esse abaixo de 2,349. Na sequência, Magazine Luiza, Coutinho, R$ 9,51. É o preço de tela de Magalu, que sobe 1,82%. Essa tá horrorosa também. Eita, Nossa Senhora. Magalu lateralizada, 823, 1069. Formação gráfica em região de distribuição, que é região de venda. Tá? Numa formação gráfica ruim. Topos e fundos fazendo figura de convergência. Praticamente a mesma situação que a anterior, tá? Quem não sabe o que é isso daqui, ó. Os topos, eles vão, cada vez que sobe, sobe menos. Os fundos na direção contrária. Cada vez que cai menos. Então, essa formação ela é muito nociva em termos de direcional. Essa formação última aqui, eu já não sei dizer se isso é um pivô de alta ou se isso aqui é um pivô de baixa. Então, quando você tem esse tipo de montagem, graficamente fica ruim. Tá comprado? Presta atenção, até porque você está em região de venda, e ele azeda abaixo de 8,23 e melhora acima de 10,69. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Vamos agora, Coutinho, falar sobre os ativos que estão operando no vermelho. O primeiro é CSN, CSNA3. Traulitada para CSN, Coutinho, uma queda de 5%, dá para chamar de traulitada? 5% já é importante, olha aí, só. 5%. Devolveu toda aquela movimentação de alta. Subiu de escada, caindo de elevador. É isso daí. Cota 856, tem um suporte no 54. Formação gráfica, e aí quem está posicionado em vale, fica atento, porque é o mesmo gráfico, tá?
Então, assim, a gente pode até fazer aqui em paralelismo, você vê que Vale tem a mesma composição gráfica, CSN baixista, topos descendentes com fundos paralelos. Se perder 8,54 a Zeda, o objetivo vai para 7,66. Quem está comprado em CSN nesta condição fica mal comprado e, por favor, abaixo de 8,54 tem que ter algum mecanismo de proteção. O ativo tem 17 de vol, 30,40 de stop loss, 8,15 de stop. Vamos falar de Vale, que você cantou a bola, Coutinho, até pra gente trazer aqui o comparativo pro nosso público. Vale 3 sempre relevante. Vamos lá, vamos fazer um lado a lado aqui então. Vamos jogar CSN A3 de um lado e a gente joga Vale do outro. E quem sabe... Essa você dançava com certeza, né, Coutinho? Que a gente falou aqui mais cedo. Quem sabe... E vai jogando pro lado de lá. Já dançou essa? Não é possível. Não tenho a menor ideia do que você tá falando. Nunca dançou essa música? Já dançou essa música? Claro, né, Coutinho? Oh, não tem como, Eu acho que ele mente pra gente, não é possível. Um casamento, Coutinho. Todo casamento e vem jogando pro lado de lá. Nunca jogou isso aí? Nunca dançou isso aí, Coutinho? Vamos do início, vai. Vamos lá, vamos parar o programa. Quem canta isso? Aí você fez uma pergunta difícil. Vamos voltar a falar de Vale. Não sei, só sei que essa música bomba aí nos casamentos. Vem jogando pro lado. Isso, é que você jogou, Vale pra um lado, CSN pro outro, vai jogando. Agora joga a análise, Coutinho. Tá bom, chefe. Rebenta, garoto. Você que manda. Olha só, pessoal. Vale CSN lado a lado, CSN do seu lado esquerdo, Vale do seu lado direito. Quando você olha as duas figuras, elas são praticamente a mesma coisa, né? Você tem dois canais, um canal longo, um canal mais curto. Você vê que Vale é como se fosse CSN atrasada, né? Vale ainda faz o movimento inercial baixista, objetivo 5221. No caso aqui, CSN já fez o movimento, tá em cima do 854. Então, Vale, olha que ótimo. Vale para Vale, o mesmo que eu falei para CSN. Vale não pode perder R$ 52,21 que a Zeda. Quem está comprado nesta condição passa a estar mal comprado. Vale, assim como o Petro, enfim, são ativos que vocês têm em carteira. Então, por favor, aqui também tem que ter um mecanismo de proteção. VGS diz, Coutinho é rock and roll, tem princípios. Tá aí, isso aí é que nós chamamos de uma pessoa observadora. Membro do canal. Membro do canal. Vivara, Coutinho, recua 3, ah, mentira, Vivara nada, é Usiminas. Usim5? Usim5, é a segunda que mais cai, Vivara é a terceira, a gente vai falar também. Mas só pra seguir a ordem, Usim5 recuando. Quer dizer, a situação não tá bonita pra Vale, não tá legal pra CSN e pra Usiminas também deve tá ruim, hein, Coutinho? Com certeza, o ativo cota 5,30 dentro de um canal restrito 502627. Formação gráfica baixista no longo prazo. Curto prazo deu uma bela engolfada, me joga pra baixo, até porque, vamos lá, topo, fundo, fundo. Então eu ainda tenho espaço para fundo, 5,30, objetivo de Usiminas 502, quem tá comprado mal comprado e perdeu 502 a Zeda. Obrigado, viu, Coutinho? Agora sim, Vivara, Viva 3, cota R$ 25,35, 25,35, a queda é de 3,24%. Vivara tá bonitona, olha só, sobe como se não houvesse um amanhã. Essa linha a gente pode tirar, essa linha a gente pode tirar para deixar mais didático. Olha, fazia um tempo que eu não via esse papel, tá legal, hein, Coutinho? Tá bonitão, Vivara sobe bem, deu uma sentida aqui nessa resistênciazinha do fibo inferior. De qualquer forma, é uma correção. A queda de 3,21, apesar que 3,21 é um número importante, não faz muita diferença. Quem está comprado permanece bem comprado. Objetivo 2733. Muito obrigado, viu, Coutinho? Vamos abrir um parênteses, porque agora a gente iria falar sobre o impacto e a variação dos papéis que mais entregam pontos para o Ibov e os que mais retiram pontos do índice. Nós estávamos falando apenas da variação percentual agora. Mas antes, vamos para o petróleo Brent, por gentileza, Coutinho. E aí a gente vai passear por Prio, Brava, Petrobras, PetroRecôncavo também na sequência. Mas tem notícia a respeito do petróleo. Então vou trazer aqui um resumo do que as agências internacionais estão divulgando. Segundo o Financial Juice, a OPEP reafirma que o nível de produção geral de petróleo bruto para os países participantes e não participantes da OPEP, conforme acordado na 38ª reunião ministerial, que eles afirmaram aqui? Há um acordo em usar os níveis de produção de petróleo de 2025 como base para 2027. Isso segundo uma fonte que está acompanhando esse movimento. Então, vou repetir. A OPEP, por meio de um documento no qual participaram países, principalmente, que fazem parte do grupo, mas a OPEP faz questão também de dizer, que são outros países que não participam
necessariamente da OPEP, mas sim da OPEP+, que são aqueles países aliados do cartel, desse grupo, há um acordo para usar o nível de produção de petróleo em 2025, portanto neste ano, como base para 2027. A OPEP+, então, portanto, agora os países que fazem parte do grupo, mais os seus aliados, vai exigir que o secretariado da OPEP desenvolva um mecanismo para avaliar a capacidade máxima de produção sustentável dos países participantes, a ser usada como uma linha de referência para a base da produção no ano de 2027. Já está marcada algumas reuniões aqui da OPEP. A próxima reunião da OPEP+, será em 30 de novembro. Tem um encontro agora, neste fim de semana, e já saiu, segundo o Financial Juice, a data do próximo encontro, 30 de novembro. De acordo com essa fonte, a OPEP vai analisar de perto as condições do mercado global de petróleo, os níveis de produção de petróleo, o nível de conformidade, de acordo com as autoridades e o secretariado da OPEP. A OPEP+, é importante você entender essa diferença, vai discutir o aumento da produção em julho, em uma reunião separada. O que mais que temos aqui? Aí vem os Estados Unidos. Na sequência desse conjunto de informação que chegou por meio da OPEP, então, para a gente colocar um contexto aqui, né? Nós temos a OPEP, que reúne os principais países que exploram petróleo. Nós temos os aliados da OPEP+, que são outras nações que também têm bastante relevância dentro da produção de petróleo. Então, OPEP são os grandões, aqueles que realmente mandam. E os seus aliados, quando a gente fala OPEP+. Me parece que os aliados estão falando assim, gente, mas essa produção aí, será que a gente vai ficar produzindo só isso mesmo? Então, há uma discussão, uma análise para saber qual deve ser o nível de produção do petróleo para os próximos anos. A gente sabe, claro, a relação de oferta e demanda, que toca diretamente no preço do barril do petróleo, que passou recentemente por uma desidratação, e agora está tentando voltar a níveis mais perto da região dos $70 o barril do petróleo. Tomam aqui o Brent como uma referência. Depois de todas essas informações que foram divulgadas pela OPEP/OPEP+, os Estados Unidos publicam há cerca de 10 minutos que o país tem petróleo suficiente de outros aliados além do Irã. Podemos fazer uma redução significativa no petróleo iraniano. Acaba de sair esta informação que chega dos Estados Unidos. Então, todo esse contexto colocado para você, investidor e investidora. Vamos falar do petróleo, agora a análise técnica do gráfico da commodity. Coutinho? Lateralizado desde a primeira quinzena de abril 25, entre 58 e 68 dólares, formação gráfica incipiente, né? Ou seja, quando você puxa um zoomzão para você ver região de preço, você vê que nem é mínima. Logicamente, tira-se, né, 2020 pandemia. Mas assim, é a parte inferior do gráfico. Então eu vou rotular lá como acumulação, região de compra ou região de alta, né? Mas sem formação gráfica. Você vê que o ativo ele sobe, ele cai, ele sobe mais um pouquinho, e agora ele está lateralizado numa lateralização descendente, que também não me traz muito, sobe no dia de hoje 1,5%, que também não é nada. Então assim, a gente vai precisar, no caso do petróleo, de um trigger externo, tá? E as análises elas passam a valer a partir do momento que esse cara for acima de 68. Muito obrigado, Coutinho. No intraday aí do Brent, tem alguma notícia no gráfico de 4 minutos, depois dessa série de informações que a gente dividiu aqui com o nosso público? A priori não. Deixa eu fazer o seguinte, botão direito, inserir indicador, aí tem o famoso desvio padrão, a gente vai colocar aqui e dar um ok, pronto. Não, volatilidade permanece estável, olha só, tamanhos de candle ok, direcionalmente não tem nenhum solavanco, nem para cima ou para baixo, não, tranquilão, Vini. Pelo menos no dia de hoje, se você pegar, sem grandes alterações. Você teve um aqui às 3h40 da manhã, mas vamos falar aqui do nosso horário útil. Não, nada, tudo sob controle. Muito obrigado, viu, Coutinho? Vamos passar pelas empresas brasileiras do segmento, começando pela maior de todas, Petrobras, Petri 4. Qual que é o seu olhar, o monitoramento proativo da companhia estatal, Coutinho? Petrobras tá ruim, né? Então, vamos lá. Petrobras, olha só, longo canal. Hoje cai, né? Ou seja, vamos refrasear. Sobe 0,03%, cai no intraday, candle vermelho.
lateralizado, formação gráfica não me traz muita coisa, né? Ou seja, eu tenho um pseudo pivôzinho de baixa, que me jogaria para baixo, dentro de um canal, lateralizado primeira quinzena de abril. Ativo cota 3153, objetivo 3086, quem está comprado passa a estar mal comprado nessa situação. Petrobras se liberta acima de 3210. Prio, Coutinho, papel ordinário da antiga PetroRio. A sua análise, o seu monitoramento técnico. Essa aqui tá melhor, né? Você vê que Prio, na verdade, tá fazendo um paralelismo Prio-Petro, né? Prio era, ou Prio é, na verdade, o que poderia ter sido Petro. Petro, ela tá nesse ponto aqui, ó. Tá lateralizado, só que no caso aqui, Petrobras, ela veio para baixo. Prio não, Prio sobe, Prio lateraliza, Prio para subir. Ativo cota 3935, ela se liberta acima de 4128, você tem duas resistências pela frente, então também mais difícil tecnicamente, mais difícil por questão macro. Mas o ativo tá, quem tá comprado em Prio, tá bem melhor que Petrobras. A zeragem hoje ela é praticamente na máxima em valor absoluto. Vale só a seguinte análise, né? Toda a lateralização, isso é uma coisa que me incomoda muito, já devem ter percebido, que é cuja oportunidade de dinheiro parado em operação que não anda. Então, Prio começa a lateralizar, esta lateralização em excesso trava e aí corrói o teu custo de capital. Agora Brava Energia, Brave 3, Coutinho, bola contigo, estamos passando pelas principais empresas brasileiras do segmento do petróleo, em decorrência do conjunto de informações que mostramos há pouco para você que estava conectado com a gente. Informação que veio dos Estados Unidos e da OPEP e OPEP+. Você, Coutinho? Brava sobe de forma muito devagar, né? Brava tem aqui, se você quiser traçar um canalzinho de alta, mas muito lento, né? Então, assim, ativo sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta. Então, assim, Brava tá subindo, quem tá comprado, ok, tá bem comprado, né? Em termos direcionais, ainda que não tenha uma figura gráfica, um pivôzão, um envelope, algo que o valha, mas ok, o ativo sobe aí numa harmônica, pelo menos uma harmônica de alta. O ativo cota no 938. Dá para fibar a Brava? Dá pra gente tentar fazer alguma coisa aqui para poder olhar alvos. Olha só, Brava tem um primeiro alvo a 2178, ativo cota no 939, tem aí um bom upside altista ainda. Depois você tem 2321, 2367. Tá bem comprado nesse contexto. Só que, de novo, o ativo não tem formação gráfica, ele meio que sobe aí num canal devagarinho. Petro Recôncavo, RECV3, RECV3, por gentileza, Coutinho. Na sequência, a gente volta para o monitoramento de índice dólar no gráfico de 4 minutos, e aí a gente vai falar dos ativos que mais estão entregando pontos para o Ibovespa, os papéis que retiram pontos do índice, e daqui a pouquinho tem pedidos do nosso público, o olhar da nossa audiência. E a sineta come solta, Sandra Lacerda, o Ibov está na mínima do dia. Isso mesmo, Vini. O Ibov agora aos 138.707 pontos, recuando 0,60%. Essa é a mínima do dia para o Ibov, 138.707 pontos. Pode bater de novo aí, viu, Joelzito? A sineta tá tocando essa região de mínima intradiária. Vamos ver se rompe o patamar dos 138 mil com mais 707 pontos. Vamos ver se vai conseguir romper para baixo. Sandra, eu tinha combinado com você, na correria me esqueci de falar sobre o preço do petróleo. Vamos trazer também aqui, o Coutinho passou há pouco, né, pela cotação do Brent no gráfico diário, gráfico de 5 minutos. Qual que é o preço do ativo agora, por gentileza? O petróleo Brent sobe 1,16% agora aos $65, Vini. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente vai passear também pelo mercado americano. Antes disso, na minha tela, o Profit Pro da Nelogica, para mostrar para você que os contratos de juros futuros estão estressados de ponta a ponta. Destaque para o DI1F28, que avança 15 pontos base agora. Ô, louco! Taxa negociada a 13,49% ao ano. DI1F31, 11 pontos base de elevação. Taxa 13,71%. Desconsiderando o DI1F26, que é o curtíssimo prazo, janeiro de 2026, que roda em 14,72, está praticamente a Selic atual, 14,75, todos os outros contratos de juros futuros que eu monitoro, DI 27, 28, 29, 30, 31, 33 e 35, operam abaixo, a despeito da alta de hoje, ainda assim abaixo do patamar de 14% ao ano. Coutinho, voltamos aqui para a gente falar, meu parceiro, a respeito dos ativos que mais entregam pontos para o Ibovespa, considerando aqui a composição do índice, o peso de cada papel no Ibov. E aí nós temos JBS, só que essa nós já afibamos, você se lembra disso, Coutinho, porque a variação percentual também é destaque. Na sequência aparece, agora perdeu lá
a região, tá para perder a região, hein, dos 138.700 pontos o Ibov. Bateu 138.704. Daqui a pouco, análise técnica no gráfico de 4 minutos. Bradescão da massa, Coutinho. BBDC4? BBDC4. Bora. A alta de hoje não é lá grande coisa, sobe 0,75%, entrega cerca de 40 pontinhos para o Ibov, que está no vermelho. Bradesco sobe bem, Bradesco está no final do movimento. O ativo cota 1 no 6, 1 no 7, objetivo de Bradesco no 639 já pode colar o stop. Eu tenho uma nova formação gráfica que eventualmente joga Bradesco um pouquinho mais para cima. Esse aqui não é o FIBO correto, mas por tempo vai ele mesmo. Você tem a 1 no 6, 1 no 6, 1 no 639. Nota que desacelera por enquanto e desacelerou ontem. Então, formação gráfica já sugere redução. Quem quiser apostar numa eventual alta, cola o stop para não devolver. Bradesco nesta formação me leva a 1 no 767. Quem está comprado está bem comprado. Bradesco tem 25 de vol, 50 de stop loss. Cota 1 no 658, stop a 1 no 568. Obrigado, Coutinho. Vibra Energia. VB BR3, antiga BR distribuidora, papel cota R$20,40, entrega cerca de 15 pontinhos para o Ibov, sobe 1,04%. Canal de alta, muito semelhante. Parece até com o Bradesco, não parece um pouco? Com Bradesco, que a gente estava falando agora? Deixa eu voltar aqui que agora você falou, eu buguei. Vê, Bradesco, ou você não tem nada a ver, Coutinho? Bradesco tá mais empinadinha, né? Vibra tem um canalzinho, Bradesco ela tem um movimento mais... Qual que é mais bonito? Mais Vibra achatado. Tá mais bonito? Vibra tá parecido com Brava. Quer ver, ó? Tá bom. Esse aqui eu vou colocar os dois lado a lado aqui, ó. Se você colocar VBBR do seu lado direito e colocar Brave do seu lado esquerdo. Tá vendo o canalzinho aqui em Brava? Tô vendo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa no gráfico diário, colocando para Vibra. Olha o canal aqui, ó. Você tem dois canais de alta. Nos dois você tem um movimento altista, então sobe do lado de cá, sobe do lado de cá, só que a subida, ela não é uma subida que a gente chama angular ou empinada, né? Ela sobe fazendo um movimentozinho de canal. Vibra cota 2036, quem tá comprado tá bem comprado, ativo agora, próximo objetivo 2113, 45 de vol, vai dar aí uns 70, 75 centavos de stop loss. Agora a gente fala de RADL3. RD Saúde, antiga Raia Drogasil. A marca Raia Drogasil segue, né? Mas o grupo mudou de nome, RD Saúde. Papel cota R$15,11. Avança 0,73%. Sabe quantos pontos entrega pro Ibovespa? 8. Hoje o pessoal não quer entregar pontos pro Ibov, não. Aliás, o Ibov agora tá em 138.704 pontos, mas nessa sineta que você ouviu, chegou a perder os 138.000 com 700 pontos. Daqui a pouco a gente vai pra lá. Ih, rapaz, é dólar na máxima, hein? Sandra Lacerda, rapidamente, fala com a gente a respeito do futuro da moeda americana. Dólar na máxima do dia aos R$5,705. R$5,705 é a máxima pro dólar, subindo 1,09%, Vini. Nós temos agora Marco Rubio, que é uma importante figura da política americana. Tem um cargo importante dentro do governo do presidente dos Estados Unidos. Ele acabou de anunciar uma política de restrição de visto a estrangeiros que censurarem americanos. Você está preocupado com isso, Coutinho? Eu não. Mas tem gente que deve estar preocupado. Tem gente que deve estar preocupada. Rubio anuncia política de restrição de visto a estrangeiros que censurarem americanos. Isso aqui tem muito pano pra manga, hein? Dá pra gente falar isso aqui, ó, esquecer mercado financeiro, porque isso aqui não me parece que tem um impacto direto no mercado financeiro, né? Mas isso aqui dá pra a gente ter uma discussão, senhoras e senhores, daquelas boas. Além disso, a Mover, a agência de notícias do TC, publicou que uma colunista de uma agência alemã, vou falar o nome aqui em português do portal, DW, destacou críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes em decorrência do bloqueio da rede social X. De acordo com a colunista da agência alemã DY, a situação da democracia no Brasil é preocupante. Nós temos aqui um texto a respeito dessa coluna, daqui a pouco a gente mostra também. Fechado? E tem o J.D. Vance. J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, participa hoje de um encontro para falar a respeito do Bitcoin. The Bitcoin Conference 2025.
vice-presidente dos Estados Unidos, vai falar hoje neste evento aí. Então vamos ficar de olho, hein? Daqui a pouco, o olhar também pro criptoativo, pro Bitcoin. O Joel tava ali transmitindo, né, Joel? E tava uma thumb. De repente, do nada, entrou o vídeo. O que significa quando entra ali um comercial? É que quem tá fazendo a live deu lá o start para streamar. Então no YouTube, antes de abrir a programação, entra primeiro, né, o anúncio publicitário. O Joel tirou ali da tela. Agora sim, ó, começou lá, né? Começou, estão streamando, deram um start. Daqui a pouco a gente começa com um evento e você vai acompanhar aqui um trecho relevante das palavras de J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, que discursa na conferência do Bitcoin 2025. Vamos monitorar para você. Vamos lá, Coutinho, pra gente encerrar, Raia Drogasil, por gentileza, cota R$15 com 13 centavos. Baixista, tem um canal de baixa, cota 1.5, 1.3. Formação gráfica extremamente desfavorável. Quem está comprado está mal comprado. Se você traçar um revertido para ver até onde vai, o ativo deve ir a 1.364. Então ainda tem espaço para uma eventual queda. Pivôzinho de baixa desenhado. Um ativo que nesta formação gráfica me gera uma expectativa de queda, não para essa semana, mas para a próxima, se for mantendo. Se azeda 1.354, a gente está falando de 1.136. Muito obrigado. Ô Coutinho, olha só, a gente falava aqui sobre o Ibovespa se sustentar acima dos 138 mil. O Ibovespa perde os 138 mil com 600 pontos. Tem um monte de papel na mínima do dia. Mínima para Itaú, Embraer, Banco do Brasil, Sabesp e Itaúsa. Todos esses ativos renovando mínima intradiária. O Ibov perde o patamar dos 138 mil com 600 pontos. Já prepara aí o GC, viu, meu parceiro Lucas Ude? Ibovespa acentua viés de baixa e perde a região dos 138 mil com 600 pontos. Sandra Lacerda, sua informação. Ibov aos 138.579 pontos, um recuo de 0,69%. A mínima do dia para o Ibov, 138.579 pontos. Vini. Fechado, muito obrigado, viu, Sandra? Coutinho, vamos rapidamente pro intraday do mini índice e do mini dólar. Qual é a sua análise, Coutinho? Tá na tela. Olha só, pessoal, eu vi aqui no chat o pessoal fazendo aí esse call de venda a 1.39.760. Então tá certinho. Cai, eu tô no gráfico de 15, posso ir pro gráfico de 4 sem problema, tem um pivôzinho de baixa para ajudar. Então, a priori, estamos na venda, objetivo 1.39.352. Stop loss da operação, o índice tem alta volatilidade, está falando de 100 pontos de vol, que leva um stop loss para cima de 150 pontos, o que é um palavrão. Então, por favor, manobrem bem até que a gente tenha uma certa gordura para queimar abaixo dos 760, geralmente 200, 300 pontos, e eu teria que estar a 1.39.460. No caso do dólar, sobe, corrige, terceira linha certinha do FIBO, sobe, lateraliza, sobe, tudo bonitão. Deixa o dólar subir, esse call eu já tinha dado, cota R$ 5.706, objetivo R$ 5.712. Fechado, Coutinho, muito obrigado pela análise. Vamos falar agora sobre os papéis que mais retiram pontos do Ibovespa. Vale é o primeiro, nós já fibamos Vale, por isso que o Coutinho não vai fibar de novo. Na segunda posição, Itaú Unibanco. Itube 4, retira 100 pontos do Ibov, cai 0,89%. O papel vem numa trajetória importante de alta. Alguma mudança nessa tendência, Coutinho? Não, o YouTube tá lateralizado. Deixa eu só colocar meu FIBO aqui, que o FIBO desapareceu. Pera aí, sequestraram o FIBO. Tá lá. Sobe, lateraliza, deixa subir. O ativo cai 0,81, incipiente. A Zeda abaixo de 3,684, o objetivo de YouTube é 3,927. YouTube já tem uma nova figura gráfica que me leva para cima desse ponto, ou seja, YouTube para mim já tá falando em R$42 e R$45. Quem tá comprado tá bem comprado. No dia de hoje tem um certo sabor aí, o papel dá uma recuada, mas tudo sob controle. Deixa o mercado correr. YouTube está bem comprado. Stop loss da operação 38 de vol, 50, 60 centavos de stop loss. Um stop extremamente conservador seria R$ 36,24. Obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Vamos seguir aqui falando sobre os papéis que mais retiram pontos do Ibovespa. Aproveito para agradecer a nossa forte audiência. Praticamente 1h da tarde. Cerca de 1.900 pessoas nos acompanham simultaneamente. Já ultrapassamos os 2.000 likes. Se você estava no começo do programa e não deixou o seu like, agora é um bom momento. Se você chegou durante a almoção de negócios e se esqueceu do joinha, vamos lá, senta o dedo no like. Nosso objetivo são 2.000, já conseguimos. Mas também pegamos a programação aqui com quase 1.900 likes, né? Então queremos entregar
para o Tarde TC News com 2.200 likes. Nos ajuda aí. Precisamos de cerca de 180, 182 likes, para ser bem preciso, para a gente conseguir atingir a meta. Tá bom? Conto com você. Obrigado pela mensagem ao Profeta da Bolsa, ao Douglas Júnior, o Mão de Pedra, que é membro do nosso canal, Sérgio Lima, também por aqui, Aurélio, membro do canal, David Diógenes, tamo junto. A Rô disse, a entrevista é com quem hoje mesmo? Malek Zen, o analista mais tranquilo da Bolsa Brasileira. É Zen até no nome. Ele vai falar sobre diversas small caps. Já trabalhou aqui no TC, parceiro de longa data da TC News. Fazia um quadro junto com o Coutinho. Lembra, Coutinho? Comecei com ele. Muito legal, né? Comecei com ele, gosto muito dele. Vou dar uma pescoçada, cara. Que ele Boa, chega. manda um abraço pra ele. A partir de 2h30 vamos conversar com o Malek, tá bom? Abrangente mandou mensagem pra cá. Vini, tô confirmando aí o meu like pra vocês, tá bom? Tá elogiando aqui a nossa Sandra Lacerda. Muito obrigada. Aí, muito bem. Roberto Reiofeu, boa tarde, traders do Almoço de Negócios. O VGS, membro do canal, pediu pro Coutinho analisar Itaú Unibanco, acabou de ser atendido. Coutinho fez análise técnica agora do papel. O próximo ativo é Embraer. Embraer que cai 2,37% e retira quase 75 pontos do Ibov. Cota 6678, Coutinho, Embraer. Olha só, Embraer é importante a gente dar uma olhada nela, fazia tempo que eu não passava por aqui, né? Embraer, ela tinha até um par de dias atrás um envelopezinho de alta bonitão, né? Embraer, se você pegar e esconder o gráfico aqui, ó, até esse dia aqui tava tudo sob controle, né? Sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe. E aí você vê que Embraer, ela perdeu, né? Então, e aqui é a importância de usar stop, sempre, sempre, sempre. O que me preocupa agora é o que era um envelopezinho, um sobe, lateraliza, sobe, vira um cai, lateraliza, cai. Então, por favor, quem está comprado em Embraer, fica atento. O ativo cota 6682, a Zeda abaixo de 6549, tá? Então tá passando aqui um calorzinho nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias úteis, mas até aí tudo bem, né? Tudo der certo, esse trem vira e sobe. Agora, da forma que está grafado, está muito ruim. Eu tenho já o envelope de baixa desenhado. Esse envelope desta formação pode buscar 6549, que é um suporte. E aí sim, se eu perder o 6549, eu começo a devolver de forma séria. Então, por favor, stop loss na operação, 1,27 de vol, 1,40, 1,50 de stop loss. Banco do Brasil, Coutinho, BBAS3, outro papel que opera no vermelho hoje, recua 1,30%, retira 60 pontos do índice. Esse aqui a gente já cantou de manhã cedo, cantamos agora, né? Baixista, então envelopezinho, cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza. Banco do Brasil não sustentou, essa setinha que era aquela compra parcial especulativa sob suporte, já pode tirar também, já perdeu seu efeito. O ativo 42425, objetivo 2320. Quem for permanecer comprado, o downside era na casa de 6%, então por favor, fica atento, você tem ainda um bom espaço de queda para chegar a 23,20, que é um suporte extremamente importante. 23,20 é janeiro 25 desse papel. Então assim, a gente praticamente vai, a gente não, né? BBAS3 praticamente vai devolver tudo que ela teve esse ano e vai voltar às origens do início do ano, 23,20. Aí sim, 23,20 perdido, aí o negócio azeda ruim. Então, por favor, stop loss na operação. Quem está imaginando que vai comprar esse papel a 23,20. Obrigado, hein, Coutinho? Vamos na sequência, pessoal. A gente vai trazer aqui perguntas do nosso público, dúvidas da nossa audiência e depois mercado americano. O Thiago X-Trader Evolution tá no chat, ele mandou um superchat pra cá. Ele tá de olho num papel gringo, tá bom? A gente conta pra você na sequência. Ih, rapaz, dólar na máxima. Solta a caixa registradora aí, Joel ou Cruel. Esse dólar tá cruel, hein? R$ 5,706. R$ 5,706. Sobe 1,12%. Antes da Masterclass do Buca, a informação. Vamos com a análise técnica, Coutinho, por gentileza. De índice dólar de novo no intraday. Alguma novidade no radar? Não, nada muito diferente, Vini. Permanece altista, 706 dólar, 706, objetivo 712, índice permanece vendido no 760, objetivo 355. Coutinho, nós falamos aqui, inclusive o intraday do petróleo Brent, né? Mostramos aqui o diário, mostramos o intraday, mas parece que esse petróleo, ele é sapeca. E ele quer subir, Coutinho. Olha aí o que está acontecendo no gráfico de 4 minutos do petróleo Brent. Agora o início, uma tentativa de correção, hein, Coutinho? Agora realmente deu uma mexidinha. Olha a vol aqui embaixo, né? Eu gosto muito do desvio padrão,
Inclusive, deixa eu só corrigir que esse desvio padrão aqui ele tá errado. Ele tá com 20, eu gosto de usar ele com 8, e o aritmético eu gosto de usar ele como exponencial. Aí ele fica mais agressivo, então tá lá. Então você pega o Brent, por exemplo, agora sim, agora faz sentido. Olha só, faz aqui um movimento, sobe, corrige, terceira linha pianinho, e aí ele foi lá certinho, 6491, sentiu a resistência, inicia processo de correção. Mas o que me chama a atenção nesse gráfico é realmente o que o Vini comenta. Não é o direcional, e sim esta barra, ou esse pool de barras aqui no final. Volatilidade vinha na casa de 7 centavos, multiplicou quase por 5, né? 0,24, 0,35 conta rápida. Então você vê realmente que você tem aqui um upside. O Brent permanece altista de curto prazo, permanece altista de médio prazo, dentro de um canal ainda no longão, mas o Brent vai afinando aqui agora com o objetivo na banda superior. Sandra Lacerda, sua ajuda, por gentileza, para o petróleo Brent. A alta já chega perto de 2%, hein, Sandra? Brent sobe 1,84% agora, para ser bem preciso, Vini, aos $65,41. Passando rapidamente pelo mercado americano, Sandra. S&P 500 recua 0,25% aos 5.907 pontos. Dow Jones também cai 0,27% aos 42.226 pontos. Nasdaq sobe 0,05%, uma alta bem tímida, aos 21.424 pontos, Vini. Vamos falar também rapidamente de Bitcoin. Coutinho ligeiro que só, já colocou todos os indicadores americanos ali. Daqui a pouco a gente vai mergulhar nos Estados Unidos. Também vamos falar de criptoativo, mas agora o preço de tela, a cotação de momento do Bitcoin. Bitcoin recua 2,62% aos $107.238, Vini. Fechado. Imagens na sua tela, direto da conferência do Bitcoin, The Bitcoin Conference 2025. Você está acompanhando aí investidor e investidora, né? Um resumo, a imagem que estava passando ali, né? Esse vídeo era um resumo de edições anteriores, edições passadas, agora notícia do que vem movimentando o mundo dos criptoativos. O Só Se Fala Disso, da Binance, do nosso Vinícius Volpatti, já abordou diversos desses temas, e hoje tem Só Se Fala Disso também no Almoço de Negócios, hein? Daqui a pouco, 1h30 da tarde. Além da conferência do Bitcoin, que é importante, nós temos um outro evento, aí é um evento local, evento doméstico, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A imagem que você está vendo agora já é do evento, que conta com a participação e a presença do presidente Lula. O presidente entrega a duplicação da capacidade de bombeamento do eixo norte do PISF. Então é uma obra que vai beneficiar a região nordeste do nosso país, diversos municípios. Os estados que são impactados pela obra: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, esse vídeo que você está vendo, o pessoal que está no evento com o presidente Lula também está assistindo ao mesmo material. O Lula deve falar nos próximos minutos. E claro que nós vamos acompanhar tudo ao vivo aqui no seu Almoço de Negócios. Ele falou de mercado, a gente segue. Ele falou de economia, a gente segue. Ele falou de outros assuntos, a gente acompanha em paralelo. Combinado? Agora o recado da nossa Masterclass do Buca, do Pedro Albuquerque. O dia tá cheio hoje, mas esse recado também é muito importante. QR Code na tela, links espalhados por toda a nossa transmissão. Pode monitorar o nosso chat, tem um link lá. Na descrição aqui do nosso YouTube, da nossa live, tem link também, porque você não pode ficar de fora. Está chegando a hora, a corretora do TC bate a porta e você tem que entrar nesse novo mundo, tem que fazer parte dessa nova jornada, principalmente se você for trader. Aí não tem como ficar de fora. Além disso, o QR Code te leva para baixar o aplicativo do TC. Se você já tem o aplicativo, é só se alistar. Tá bom? Baixou o app, se alista. É um botão que está no centro da sua tela. Olhou para o centro da tela, para a parte inferior, aliste-se. Clicou lá, fez o alistamento. O que é o alistamento? Pô, você está abrindo a conta na corretora do TC. São 3, 4 minutos, é muito rápido. Nome, CPF, vai responder ali um questionamento, um questionário, que não vai levar mais do que 2, 3 minutos. Você vai sempre ali clicando, é rapidinho, né? Alternada, você vai ter que digitar muito pouco, tá bom? E aí, pronto. A gente vai analisar os seus dados, também um movimento feito rapidamente. No dia seguinte, você deve receber a aprovação. Pronto, você está dentro da corretora do TC. Você vai estar junto com a gente nessa expectativa para o lançamento que acontece nos próximos dias. E aí você ganha 5.000 TC Coins. Se você quiser compartilhar o seu alistamento, né, vai aparecer aliste-se no botãozinho.
um check, você já se alistou. Se você clicar ali, tem compartilhar o meu alistamento. Só dá pra fazer isso depois que você se alistou, claro. Pum, compartilhou o alistamento no Instagram e marcou @TC Investimentos, ganha mais 2.500 TC Coins. Você vai ter 7.500 TC Coins para usar dentro da comunidade do TC. Dá para fazer um monte de coisa com elas, tá bom? Você vai precisar de apenas uma, para se inscrever na Masterclass do Buca. São 3 horas ao lado de Pedro Albuquerque. Recado dado? Vamos voltar aqui, Coutinho, rapidinho para o intraday de índice dólar. Enquanto eu começava a falar da Masterclass, esse dólar... Olha esse dólar, Coutinho. Ih, o dólar tá na região de máxima intradiária, Coutinho. R$5,707. R$5,707. A sua análise, por gentileza. Deixa subir. 707, 706 até R$5,712. 712 deve dar uma tremidinha. Você já tem aqui um outro FIBO que me joga para 715. Tudo sob controle. Só de novo, colocação do stop loss. No caso de uma defesa, você tem aí uma eventual participação do presidente da República, eventualmente fala alguma coisa que faz preço, enfim, a gente nunca sabe. Stop loss é uma obrigação. De qualquer forma, deixa subir e permanecemos vendidos no índice 760, o objetivo 355. Cabeça Jones escreveu pra cá. Vini, esse lance da pizza com o Bitcoin aconteceu no dia 22 de maio de 2010. Por isso que os eventos sempre acontecem em maio. O Pizza Day de empresas relacionadas aos criptoativos. 2 pizzas foram pagas com 10 mil bitcoins. Não. Os 10 mil bitcoins, à época, no dia 22 de maio de 2010, equivaliam a $41. Então o dono da pizzaria, que ele até menciona aqui, resolveu vender 2 pizzas, que ele cobraria $41 por 10 mil bitcoins. E o comprador da pizza, que ele também fala aqui o nome, Lázio, pagou 10 mil bitcoins pra ele. Felizão. Meu Deus. Falou, pizza. Comprei 2 pizzas aqui, ó, com Bitcoin. A galera deveria falar pra ele lá em 2010, né? Isso aí não serve pra nada. Ele falou, chupa, comprei 2 pizzas aqui, ó. Quem falou que não serve? O cara acho que topou vender 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins. A $100 mil cada um. Tem que puxar a calculadora aqui, mas dá mi se não dá bi. Dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro, né? Ficou milionário. Ficou. Como que fala? Adopt Me. Adopt Me. Um abraço pro Vladimir Belé, que tá junto com a gente. O Jeremy Powell também tá por aqui. O Maldito, que é o nosso malvadão favorito, também já chegou. Tá comprado no like. Obrigado, Maldito. SCR junto com a gente. Obrigado, SCR. Quem mais? Ismael Alves. Léo Levades. Léo, um abraço pra você, viu, meu parceiro? Tamo junto, mandando sugestões aqui pra nós, pro nosso almoção de negócios. O Gusta Soares. Coutinho, fala de Gol, por favor. Não fala só da Azul, não. A gente vai falar de Gol e vai falar da Azul também. Vamos lá, Coutinho, atendendo aqui aos pedidos do nosso público. O Gusta Soares pede pra você falar de Gol GOLL4. Bom, o ativo tá ruim, né? Aqui da terceira não passa, da terceira não passou. O ativo faz leve correção. O FIBO é só transladar. O ativo cota R$1,25. Seu objetivo é R$1,09. Então, ou seja, tem uma leve queda de curto prazo. Queda essa amparada por um envelopezinho de baixa. Então, quem está comprado passa a estar mal comprado no curto. Para depois, e aí falando-se de Gol, ativo de baixo valor unitário. Qualquer notícia é um palavrão, tanto em valor absoluto quanto em valor percentual. Eventual alta lá na frente. Mas a formação gráfica, se você tirar o zoom, aí você vê que a formação gráfica tá um desastre, né? Assim, tanto o Gol quanto o Azul. Gol, especificamente falando, deu uma rampada, faz aqui uma correção, leve baixa até 1,09. Chegando lá, a gente avalia eventual compra. Próximo papel é plano e plano, mas antes, Coutinho, eu vou te pedir de novo o intraday do futuro da moeda americana, porque ele tá chegando lá na casa que você cantou a bola, viu, Coutinho? Os 12. Você falou R$5,712, não tinha sido isso? É isso aí, 711 agora, 711. Ah lá, 711, ó, vai bater onde você falou, Coutinho. Atenção aí. Ô, Coutinho, você leva jeito pra coisa, hein? Ó, bateu! Ê, Coutinho! Esse garoto tem talento, hein, Coutinho? Eu lembro uma vez que o Coutinho veio aqui, fibou, cantou a bola e chegou exatamente agora. Ele falou e aconteceu. Falei, ô Coutinho, você deu sorte nessa, hein? Coutinho ficou feliz da vida. Ô Coutinho, mas e agora? Chegou exatamente no ponto que você falou, ó, R$5,712. Agora cola o stop, ele deve dar uma oscilada no 12. Nossa, e a gente tem que ver se ele vai lateralizar para posterior alta ou se ele corrige.
712 é uma expansão de terceira linha, que é aquela que não passa, tá? Então aqui o ativo deveria dar uma oscilada no 12 e aí a gente aguarda aqui eventualmente um candle ou dois para ver o que vai acontecer. Então eu colaria o stop para ele eventualmente não devolver e aí fica a critério. O mais conservador já zera, o mais arrojado cola o stop pagando para ver, eventualmente vendendo a pior. Bom, vamos ficar de olho. Pode até, Coutinho, daqui 2 segundos vou te pedir de novo a análise gráfica no tempo de 4 minutos aí, no gráfico de 4 minutos. Antes, Joel, rapidinho, vamos aqui, ó, pro Profit Pro da Nelogica mais uma vez, mostrar o que está acontecendo com o futuro da moeda americana. Quais são as corretoras que estão operando na ponta compradora e na ponta vendedora. Você percebe, para quem está assistindo a gente com imagem, que tem uma linha azul que destoa muito das outras. Significa que é essa corretora que está comprando a mais. Os clientes que operam pela UBS. Então, os clientes da UBS estão comprando WDOM25 como se não houvesse o amanhã, hein? Mas muito acima das outras. Na sequência, na linha amarela, parece genial, mas tem uma distância enorme. O UBS compra... Rapaz, deixa eu ver quantos contratos do mini dólar. Ô Coutinho, quase 63 mil contratos comprados do mini dólar até agora pelos clientes que operam pela UBS. A Genial aparece na sequência, mas bem abaixo nessa linha amarela, dando liquidez para os comprados. Não para de subir a doleta, hein? Ó, já tá lá em R$5,715. R$5,715. Por isso que eu falei, Coutinho, já deixa o gráfico aí de 4 minutos que eu vou te pedir ajuda de novo. Quem tá dando liquidez aqui para os comprados da UBS? BTG, XP, CM Capital e a corretora Ideal. Isso no gráfico diário. Deixa eu pegar o gráfico da última hora. Vamos ver se sustenta aí a movimentação. Olha, no gráfico da última hora, nós temos UBS e Tullet atuando na ponta compradora. A UBS não me surpreende, porque o dia inteiro compra muito mais do que as outras corretoras, mas a Tullet é uma outra corretora que geralmente é o gringo que opera por ela, também entrou comprado aí nos últimos 15 minutos, viu? Entrou aí uma força compradora importante dos clientes que operam pela Tullet. No gráfico de 60 minutos, que é o que você está vendo aqui na tela, nós temos os clientes da XP, da CM Capital, da Ativa e também do Morgan Stanley, dando liquidez para os comprados no contrato do mini dólar. Tem mais informação sobre o dólar, Vini? Sim, tem mais informação. Vamos juntos para tc.com.br. Deixa eu mostrar para você um relatório do BTG Pactual, senhoras e senhores, que fala sobre o dólar. Está aqui, ó. Fala sobre o dólar e fala sobre o nosso país também, né? Então tá aqui a matéria do BTG, ó. O BTG fez uma pesquisa, um relatório, fez um levantamento dizendo que 40% dos gestores de portfólio se dizem otimistas em maio. 54% dos gestores veem Ibovespa subavaliado em maio. É um dado retrovisor, maio praticamente já acabou. 46% dos gestores estão dispostos a manter posições estáveis. Aqui sim uma informação já mais relevante. 35% dos gestores estão dispostos a reduzirem alocação ou alocações em bolsa. Eleições 2026 é tema dominante entre gestores em maio. Tem mais. Fiscal é o segundo tema dominante entre os gestores no mês de maio, de acordo com o levantamento feito pelo BTG. Preocupação chave de gestores com o cenário global são os juros dos Estados Unidos. Preocupação chave de gestores com o cenário global em abril eram as tarifas, então houve aqui uma mudança. 43% dos gestores antevêm o Ibov entre 140 e 150 mil pontos. 25% dos gestores ouvidos pelo BTG Pactual antevêm que Ibovespa vai ultrapassar o patamar dos 150 mil pontos. 48% dos ouvidos pela pesquisa estão projetando um câmbio entre 5,50 e 5,70 do dólar até o fim desse ano. São essas as informações, investidor e investidora. Dito tudo isso, vamos voltar para o gráfico do curtíssimo prazo, para quem opera, Coutinho, os contratos do mini dólar. Bom, a tendência me parece que continua sendo uma tendência de alta, Coutinho. Entrou defesa aí nesse ponto, tem resistência para ser considerada. Qual que é a sua avaliação? Então vamos lá, pessoal. No caso do dólar, o dólar rompeu 12, faz um candle pequenininho, já se distanciou, foi para o 15. O 15 você tem uma outra resistência. Então, de novo,
né? Agora vamos ver o que eu gosto quando chega em final de movimento, é tamanho de candle, né? Então, tô no gráfico de 15, posso ir pro gráfico de 4, não tem problema nenhum. Agora a minha preocupação é de novo, né? Leitura de candle se desacelera. Então, assim, vamos ver agora se vai ficando restrito. A gente ganhou aí mais 4 pontos, né? De 12 para 16, arredondando. Agora vamos ver aqui e aí fica de olho de novo, né? Numa eventual desaceleração. E aí, de novo, colocação de stop, zeragem, aí cada um decide a forma que quer fazer. Você já tem uma nova figura gráfica que te joga mais para cima, então eu vou transladando o fibo, vou jogando isso para poder pegar movimentos posteriores, mas por enquanto a minha preocupação aqui é no 715. Já está com bom lucro, está na máxima do período, então vale de novo estopar ou zerar a operação. Fechado, Coutinho, muito obrigado, meu parceiro. Daqui a pouco, investidor e investidora, vamos para o mercado dos Estados Unidos com mais cuidado, com mais detalhamento. Agora, mais perguntas da nossa audiência. Rapidinho, ô Joel, vamos passar pelos 2 eventos que estamos também acompanhando aqui em paralelo. Vamos começar pelo evento do Bitcoin, muito bem, colocou o Joel aí, ó. Né, por enquanto, nada do J.D. Vance. Começou a The Bitcoin Conference 2025. J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, é o convidado de honra, é o principal convidado. Então, geralmente, o principal convidado, se ele não tiver uma questão de agenda, ele é o último a participar do evento, né? Para você encerrar o evento com o seu convidado principal. Estamos esperando, tá? E no evento que acontece na região nordeste do país, lá em Pernambuco, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também só esperando, só aguardando. Nós temos outras pessoas falando ali, você está vendo agora o Lula, do lado dele o Rui Costa, e daqui a pouco o presidente da República deve falar, ele que nasceu em Pernambuco. Então, geralmente o presidente Lula se sente bastante à vontade nesse tipo de evento para fazer as suas declarações, nós vamos acompanhar tudo aqui. Beleza? Voltamos para trazer pedidos da nossa audiência. O Edgar Lemos Coutinho, ele falou assim, plano e plano, que é PL3, vendido? Interrogação. Então eu vou supor que a pergunta dele é uma boa hora para entrar vendido em plano, Coutinho? O papel então, subiu bem, hein? O ativo tem sua estrutura toda altista, então vamos lá, né? Sobe, lateraliza, sobe. Essa última lateralização, ela ficou meio preterida, né? Então você vê aqui, você pode traçar um suporte e os topos, eles vão descendentes. Então ele faz uma funilação, um triângulo descendente. É para estar vendido? Para mim, não, né? Porque assim, a venda, ela é abaixo de 14,03, cota 14,14, ok, eu tô pertinho, mas a figura, ela ainda é um envelope de alta, então... eu, de novo, aguardaria o 14,03, faria uma venda, perderia aí 11 centavos se fosse o caso, mas faria uma venda mais segura. Da forma que tá, eu ainda tenho um sobe, um lateraliza e um sobe. Então, eu iria mais comedido nessa venda de plano e plano, ainda mais se você já estiver vendido. Coutinho, Cláudio Lima pede positivo, pose 3. Estou gostando dos pedidos, hein? Bora São lá. pedidos que não estão assim sempre no nosso radar. Por gentileza, Coutinho, positivo, pose 3. Gráfico ruim, esse aqui a gente vai tirar essa linha, então olha só, fundo, topo, fundo, topo, fundo. O ativo cota 4,92, envelope de baixa na curta, joga para baixo. Objetivo de positivo 454, tá comprado, tá mal comprado, por favor, atenção. Muito Coutinho. obrigado, viu, Coutinho? Desculpa, Sandra. Não vou te passar a palavra, é só porque sua mãe escreveu aqui, viu, Sandra? A minha mãe? A sua mãe. Ah, pensei que era a mãe do Coutinho. Não, a sua mãe escreveu aqui. O que ela disse? A sua mãe falou o seguinte, gente, não cancelem a Sandra, não. Ela come salada e brócolis. Nos vegetarianos. Você vê que sua mãe ficou preocupada com o cancelamento. Eu adoro brócolis. Calma, gente, eu adoro brócolis, alface. Mas você trocaria um bacon pelo brócolis? Não! Um abraço pra dona Sandra Lacerda. Obrigado pela audiência, viu, Sandra? Agora com você, o pedido do nosso Vamos público. com o pedido do Carlos Eduardo, DDD 19. Ele pede Randon, Rapt 4, Coutinho. RAPT4, double Isso. click e zoomzão. O ativo tá lateralizado, cota 8,42. O ativo tá lateralizado em região de compra, sem figura gráfica de compra. O ativo ele tem uma formação baixista, então nota que além de lateralizado, fundos paralelos, porém me desgosta um pouco a questão dos topos, né? Então você tem topos descendentes. Então o ativo ele vai afunilando. Tá comprado? Eu acho que você tá mal comprado, tá? Eu não tenho nada graficamente que me volte esse cara para cima.
Muito pelo contrário, o 8,42 ele volta da forma que está a buscar o 8,01, até porque isso aqui é um CAI, lateraliza CAI, é uma figura de envelope de baixa. Então, tomar cuidado. Se você eventualmente gostaria de abrir posição, ainda não é o momento de comprar random. Coutinho, o Eduardo Praça, DDD 61, e o Leandro, DDD 14, pede análise de Sigma Lithium S2 GM34. BDR de Sigma Lithium, Coutinho. Double clique nesse cara e zoomzão. Ixi, Esse Maria, aqui, hein? espero que você esteja vendido. Né? Então assim, não tem nem o que falar do papel, né? Então você tem aqui um pivô de baixa, aqui você tem um envelope de baixa, aqui você tem um outro envelope de baixa e tá fazendo mais um, né? Ou seja, você tem um CAI, lateraliza, cai, assim como você teve um CAI, lateraliza, caiu. Então assim, Sigma Lithium é ponta vendida. Esse cara tem uma fibada que você pode fazer esse cara daqui para cá. Deixa eu só ligar o imã, que aí ele já gruda certinho no... Pronto, tá aqui, ó. Então você tem uma venda praticamente a mercado, 9,89. O objetivo desse cara é longo, 6,80. E só o que eu não gosto desta venda é que quando você dá um zoom no gráfico, você tá vendendo em região de compra. Então assim, você tá quase que forçando ou puxando mais um envelope de baixa numa região que já é suporte, numa região que já é, o próprio nome diz, acumulação. Então, eventualmente, se você está vendido, ok, está extremamente bem vendido. Se você quer entrar no papel, eu aguardaria. E a questão da venda, apesar de que tecnicamente eu tenho uma figura gráfica baixista, eu já fico desconfortável em função de você vender em região de compra, né? A gente vende na parte de cima do gráfico, não na parte de baixo. Aqui eu ficaria quietinho. Muito bem, obrigado, Coutinho. Meirense, membro do canal, com prioridade, pede Cogna. Cogna, empresa do setor educacional, falamos com muita frequência aqui no programa. E aí, Coutinho? Cogna tá lateralizado, então assim, Cogna... Ô, Coutinho, desculpa te interromper, uma dúvida de leigo. Dá pra dizer pelo tamanho dos candles que depois dessa correção, né, subiu como se não houvesse o amanhã, passou por uma correção e agora a gente vê alguns candles menores realmente de tamanho. Dá pra dizer que tá perdendo fôlego essa movimentação de alta ou não, Coutinho? Dá pra dizer? Essa é a ideia. Se você tem um movimento que desloca o valor, né, ou a região de preço, eu transitava aqui, tudo bem que aqui é pequenininho, né, 297,319, mas aí você vem e aí você vê que os candles, ou você pode ver, né, o que o Vini comenta, você pode ver por indicador, tá? Você tem o desvio padrão aqui embaixo, né? Então você tem a realocação de preço, a realocação de valor, e aí você vê que os candles, eles, além de pequenininho, a volatilidade vai diminuindo e ele vai falando, naquela brincadeira que a gente faz do abaulamento, né? Ele sobe, ele faz a curvinha e começa a cair. Isso daqui, eu já cantei, não me recordo se foi no início dessa semana, que isso aqui pode ser um pivô de baixa, é um cai, uma leve correção para posterior baixa. E aí, de novo, quem está comprado em Cogna no valor absoluto está bem comprado, ativo cota 286, está quase perto da sua máxima, está melhor ainda em termos de região. Agora, começa a fazer uma figura desfavorável. O mais conservador zera, o mais arrojado põe stop. Fechado, muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Vamos para o cenário internacional e a gente vai começar com o pedido do Thiago X3D Evolution, que está esperando desde o Manhã TC News. Ele mandou um superchat para cá, mas antes, Coutinho, e de novo, mini índice e mini dólar no gráfico de 4 minutos. Porque tem notícia, senhoras e senhores. Esse dólar não para de subir. Joel, compartilha a minha tela, por gentileza. Gráfico de 60 minutos para você no Times and Trades da Nelogica, Profit Pro. Mostra que o UBS, Coutinho, está comprando o contrato do mini dólar como se não houvesse o amanhã. E agora ele é acompanhado pela Tullet e pelo JP Morgan. No gráfico de 60 minutos, portanto, na última hora, as três corretoras que atuam na ponta compradora do contrato do mini dólar são UBS, de maneira majoritária, Tullet e JP Morgan. Dando liquidez para os comprados estão XP, CM Capital e Morgan Stanley. Vai você, Coutinho. Então vamos lá, pessoal. No caso do dólar, o dólar a gente... Ixi, olha esse dólar. A gente cantou a zeragem no 12 e tinha um pit stop no 15. O dólar tá 18. Então beleza, tudo sob controle. De novo, vai empurrando o stop e vai elevando o ativo. Agora, criou-se um hiato, um buracão aqui que levaria esse cara até R$ 5,736. São mais 18 pontos de upside. Dificilmente, pela formação gráfica, esse cara sobe tudo de uma vez. Eventualmente sobe, faz uma correção para posterior alta. Então, mantenha assim o raciocínio, né? Quem estava comprado, eventualmente já acompanhando o programa aqui na última meia hora, já vinha comprado no dólar.
Agora é uma questão de fazer o manuseio da posição. Ixi, Vai Maria. empurrando, 5,19, 5,20 agora, 5,720. Então, vai subindo esse cara e aí cada um estopa da forma. Eu não tenho nenhuma figura gráfica que me dá pontos intermediários. Você podia fazer um fractal aqui no meio e tal, enfim. Vamos acompanhando por aqui mesmo. R$ 5,718. Cola o stop, quiser estopar, ó, o ativo tem 8 pontos de vol, né? Ou seja, o dólar tá subindo e descendo em média 8 pontos de volatilidade, o que é um palavrão. Então, cola o stop aí entre 12, 14 mais ou menos, um pouco abaixo dessa linha, e vamos ver se o dólar vai sustentar essa alta. Esse candle de agora, ele tem que, para dar certo, minimamente ser maior que o candle anterior. Então vamos ver se o dólar vai fortalecendo, no caso aqui, a cada 15 minutos. Obrigado, viu, Coutinho? E para quem tá falando assim, o Lula tá falando, esse dólar não para de subir. O presidente Lula ainda não está falando. Nós temos aí o evento, imagens ao vivo para você, direto de Pernambuco. E agora uma pista sobre o evento do Bitcoin, a conferência do Bitcoin 2025, né? Nós temos essas imagens, Joel, são imagens do próprio evento. Agora, nesse instante, começa a falar o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Nós estamos com imagens direto do canal da Casa Branca. Ele chega ao palco, ele cumprimenta a plateia. Você vê que teve um palco ali completamente preparado só para a participação dele. Os apresentadores estavam ali numa bancada. E agora sim, para a parte principal do evento, J.D. Vance está ali num púlpito e ele fala nesse instante na conferência do Bitcoin. Vamos acompanhar ao vivo, de praxe, ele está ali já cumprimentando, né, acenando ali aos participantes do evento. No início das declarações do J.D. Vance, uma coisa não está relacionada à outra, porque o dólar já subia, o dólar renova de novo máxima intradiária, bate naquela região que me parece uma região de resistência, R$ 5,72 cravado. Vou pedir, Coutinho, para você passar rapidamente pelo gráfico de 5 minutos do Bitcoin, para a gente falar também de S&P, Dow Jones e Nasdaq, 4 ativos importantes, 4 indicadores relevantes, para a gente sentir um pouquinho da temperatura do mercado americano. Lembrando que hoje, depois do fechamento do mercado, tem balanço de NVIDIA, e é claro que a gente vai passar tecnicamente aqui junto ao Marcelo Coutinho pela análise gráfica de NVIDIA. Primeiro, Bitcoin. Bola contigo, Coutinho. O Bitcoin corrige no dia de hoje, cota 1,07362, então você tem aqui um cai, longa lateralização, cai. Então fez um envelopão de baixa, o Bitcoin permanece em viés baixista, então você tem aqui mais uma queda, mais uma nova lateralização para posterior queda. Então o Bitcoin se desenha dessa forma, não me parece nada extraordinário, você vê tamanho de candle, você vê volatilidade, você não tem nenhum movimento abrupto, basicamente é a oscilação do instrumento. Cota agora 1,07412, você tem um pool de resistências para cima, mas de novo, sem grandes novidades. Muito obrigado, Coutinho. Antes mesmo da gente falar de S&P, Dow Jones e Nasdaq, vamos voltar para o Brent, porque toda aquela pernada de alta no gráfico de 4 minutos foi devolvida. E tem notícia que foi classificada como urgente em agências internacionais. De acordo com fontes, o Irã pode concordar em suspender de maneira temporária o trabalho de enriquecimento nuclear, se os Estados Unidos reconhecerem o direito de Teherã de enriquecer urânio para uso civil, de acordo com 2 fontes do Irã que falaram a agências internacionais. Qualquer interrupção temporária da atividade nuclear sob um acordo político também exigiria que os Estados Unidos liberassem fundos iranianos que estão congelados. Então, informação, senhoras e senhores, que ajuda a devolver boa parte da pernada recente de alta que observamos na cotação do petróleo Brent. O Irã pode concordar em suspender de maneira temporária o trabalho de enriquecimento nuclear. A contraparte, de acordo com 2 fontes que falaram a agências internacionais, é que os Estados Unidos reconheçam o direito de Teherã de enriquecer urânio para uso civil. Marcelo Coutinho, gráfico de 5 minutos, algo muda, o que muda aí no curtíssimo prazo para o petróleo Brent, Coutinho? Ele segue altista, né? Então recordar é viver. A gente falou dessa pernada e aí você tem a devolução dela. A devolução dela me monta um FIBO diferente, mas não muda muito, Vini. Olha só, permanece altista, você tem aqui um grande canalzão de alta. Você pode, se você quiser, para quem gosta,
traçar uma LT aqui só para você poder ter algum tipo de referência. Então, assim, acima dessa LTA, tudo sob controle. Cota agora $64,58, pode vir a 64,33, te daria 25 centavos de downside de dólar. Mas, de novo, não muda muita coisa não, permanece altista, azeda se montar algum tipo de figura gráfica baixista, e sim, começa a azedar se eu perder essa LTA ou se eu perder a região de 6393, mas por enquanto ficou um pouco mais volátil, devolveu, mas mantém viés de alta. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Rapidinho, Coutinho, S&P, Dow Jones, Nasdaq, como estão as performances dos 3 indicadores, referências importantes para o mercado americano? O mercado americano deu uma azedada desde manhã cedo, né? Porque quando eu narrei aqui no Manhã TC News, você tinha o mercado americano em alta, né? Então esses candles aqui que agora estão vermelhos, eles estavam numa condição melhor. Então você vê que o mercado americano, com exceção de Nasdaq, que está aqui no canto inferior lado esquerdo, que praticamente está aqui com 0 a 0, né? Você está praticamente no valor de abertura. O resto, ou seja, Dow Jones, S&P e Russell, todos esses três fazem aqui também de novo, leve correção. Russell cai 0,96, S&P cai 0,30, que não significa nada. Dow Jones cai 0,43, que também não significa nada. Assim, só o mercado deu uma azedada, mas de novo, o outlook americano não muda, né? Se você pegar, todos eles lateralizados, todos eles dentro de canal, tudo de lado, candle pequenininho, mercado aí na expectativa, num contexto geral. O único que se comporta levemente diferente é Nasdaq, 21.423, coladinho ali no 21.500. Muito obrigado, meu parceiro, sensacional, sempre o nosso Marcelo Coutinho. Vamos para a conferência do Bitcoin lá nos Estados Unidos, onde fala o vice-presidente americano, J.D. Vance. Você acompanha agora aqui na TC News. Whether it's in hospitals or whether it's in changing how we track and store patients' private health records. But for each of these new forward-looking applications, I also feel like there's an incredibly value-conservative element to crypto technology, and that's as a hedge. Crypto is a hedge against bad policymaking from Washington, no matter what party is in control. It's a hedge against skyrocketing inflation, which has eroded the savings rate of Americans over the last 4 years. And as you all know well, it's a hedge against a private sector that's increasingly willing to discriminate against consumers on the basis of their basic beliefs, including their politics. Como a gente podia imaginar, um discurso bastante entusiasta para quem gosta e acredita nos criptoativos. O vice-presidente dos Estados Unidos diz que as criptos são uma proteção contra a má formulação de políticas que vem de Washington. Não importa qual partido esteja no controle, é uma proteção contra a inflação, que corrói a poupança dos americanos nos últimos 4 anos. E todos sabem bem, é uma proteção contra o setor privado, que está cada vez mais disposto a discriminar os consumidores com base nas suas crenças, incluindo nas suas crenças políticas, diz o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Vamos seguir acompanhando o gráfico do Bitcoin. Nos últimos 5 minutos, mostra no curtíssimo prazo uma tentativa de hidratação no preço do criptoativo. Vamos voltar a ouvir o vice-presidente americano. It'll never be Bitcoin, and you guys are going to make sure that happens. But as you know, there's a new sheriff in town because after 4 years of mistreatment and outright hostility led by Democrat regulators, lawmakers in this country have a choice. Will we lead our nation into a future of financial sovereignty, of innovation, and of prosperity, or will we let unelected bureaucrats and foreign competitors write the rules for us? And I'm here today to say loud and clear, with President Trump, crypto finally has a champion and an ally in the White House. Vice-presidente dos Estados Unidos faz uma crítica ao que ele chamou de reguladores democratas e disse que os Estados Unidos têm uma escolha, e ele termina
a oração questionando: vamos levar nossa nação a um futuro de soberania financeira, de inovação e de prosperidade? Questiona ele. Ou vamos deixar os burocratas que não foram eleitos escreverem as regras para nós? Pergunta de novo J.D. Vance, que depois cita o presidente dos Estados Unidos. Segundo ele, Donald Trump enxerga os criptoativos como um caminho, né, campeão, nas palavras utilizadas por J.D. Vance, e os criptoativos como sendo um aliado da Casa Branca. Seguimos ouvindo o vice-presidente dos Estados Unidos. Na sequência, Marcelo Coutinho vai olhar tecnicamente mais uma vez o Bitcoin no gráfico de 5 minutos, o Ethereum no gráfico de 5 minutos e outros ativos que estão no radar hoje das bolsas globais. First of all, you deserve respect and support from your government, not bureaucrats trying to tear you down. Now that means a few substantive concrete steps, and of course the first and most important of those steps is straightforward. We've got to clean up the wreckage that the last administration left us, and since day one that is exactly what we've been trying to do. Our administration, we prioritize eliminating the rules, the red tape, and the lawfare that we saw aimed at crypto by our predecessors. We're ending the weaponization of federal regulations against this community. To put it simply, Operation Choke Point 2.0 is dead, and it's not coming back under the Trump administration. O vice-presidente dos Estados Unidos diz que existem passos simples que são possíveis de serem tomados e que o primeiro é limpar os destroços que a última administração deixou, que desde o primeiro dia é exatamente isso que eles estão fazendo, que a administração do presidente Donald Trump e a dele é uma administração que visa ajudar as criptomoedas, diferente da visão que tinham os seus antecessores, que estavam acabando com as criptomoedas diante de regulamentações federais, e que agora é simples, nas palavras dele, colocar o que ele chamou de navio. É simples colocar esse navio em operação. Vamos, Marcelo Coutinho, meu parceiro, com você, para a gente mostrar o gráfico de 5 minutos, por gentileza, do Bitcoin e também do Ethereum. No curtíssimo prazo, o Bitcoin parece que tenta se recuperar. Aí sim, acredito que há um impacto direto das declarações do J.D. Vance. Coutinho. Vamos lá, vai fazendo o abaulamento, né? Então o Bitcoin cai, o Bitcoin lateraliza e o Bitcoin começa a dar uma encorpadinha, né? Mas a tendência é de baixa, Coutinho. Ainda não dá para cravar que virou, né? Mas já deu uma boa reduzida. Se você comparar o lado esquerdo do gráfico com essa queda e essa lateralização, você já tem aqui um suporte. Agora vamos ver se, e aí precisaria de mais um pool de candles para ver se esse cara virou. Você pediu Ethereum. Ethereum por gentileza. ETH, USD. O Ethereum, 2.643 dólares. O Ethereum numa figura gráfica completamente diferente do Bitcoin. Lateralizado. Está restrito aqui entre 2.600 e 2.700. Sem viés direcional. No curto prazo, até montou aqui um sobe, lateraliza, sobe. Tem um envelopezinho de alta aqui na curta. O Ethereum, para quem está comprado, no curtinho aqui até que vai se dar bem. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. No curtíssimo prazo, me parece que o Ethereum caminhando até com mais velocidade, né, do que o Bitcoin. O Aurélio, membro do canal, falou a respeito disso. Falou, o Bitcoin aqui para mim não se mexeu muito não, né, olhando aí o gráfico diário. O gráfico diário realmente, o Bitcoin segue estável. No curtíssimo prazo, uma leve tentativa de recuperação e um dia que é baixista para o ativo, certo, Coutinho? Tá correto. Então olha só, o Bitcoin aqui agora gráfico em escala diária, o candle de hoje é esse aqui. Então é aquilo que a gente falou, né? O Bitcoin ele veio de uma alta super, saiu de 74 mil dólares, foi para 112, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, foi fazendo um pool de envelope de alta. Só esse último envelope do dia de hoje que merece destaque, tá ali em cima do suporte, 107 mil dólares 450. Se perder esta linha, aí a coisa começa a azedar. Muito obrigado, Coutinho. Vamos aproveitar que estamos falando aqui dos criptoativos para chamar o nosso parceiro Vini Volpatti, porque hoje é dia do Só Se Fala Disso, aqui na sua TC News. A parceria que o TC e a TC News têm com a Binance. Pensou cripto? Pensou Binance? Fala, Vini Volpatti.
Galera, o mercado cripto não para de nos surpreender. O Bitcoin começou a semana com um rally impressionante. Ele rompeu a máxima histórica e foi beijar ali os 112 mil. Esse otimismo foi muito impulsionado por alguns fatores importantes. Primeiro deles, nos Estados Unidos, a Lei Gênios, uma discussão regulatória que visa regular as stablecoins, os emissores de stablecoins. O segundo, uma entrada massiva de capital nos ETFs de Bitcoin à vista. Foram mais de 700 bilhões de dólares em poucos dias, o que mostra um crescente interesse nesse ativo. O Ethereum também mostrou sua força. Um TVL na casa de 62 bilhões de dólares. O que é TVL? É o valor travado e investido no ativo. O que nos traz a 2021, o comecinho do último bull run. Já o token Hyperliquid valorizou 50% em uma semana, atingiu suas máximas históricas. E por trás disso é uma combinação de fatores como maior negociação na plataforma e muitas baleias investindo, os famosos investidores grandes. Quando a gente olha para o institucional, o CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, afirmou que o banco vai permitir que seus clientes comprem Bitcoin. É o institucional não querendo ficar de fora desse mercado super relevante. Já no Brasil, a Binance, maior exchange do mundo, anunciou a integração de cripto com Pix. É isso mesmo. Agora você pode pagar o seu pão de queijo, o cafezinho e a cerveja do fim de semana com os seus criptoativos. Esse mercado não dorme, ele não para de crescer e você não pode ficar de fora. Eu sou o Vini Volpatti e esse foi mais um Só Se Fala Disso. Um abraço! Pensou cripto? Pensou Binance, senhoras e senhores? O QR Code para você abrir a sua conta na Binance. Vai operar qualquer que seja o criptoativo que está no seu radar, Bitcoin, Ethereum, Solana, outras altcoins. Você encontra tudo aqui na Binance, na palma da sua mão pelo QR Code. Combinado? Um abraço pro meu xará, Vini Volpatti, parceiro de longa data. Olha, por falar em Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos fala ao vivo neste momento. Donald Trump, senhoras e senhores, o Trump participa da posse do procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Colômbia. Nós temos o vice-presidente americano falando em um evento de Bitcoin e o presidente dos Estados Unidos, aí você está vendo o J.D. Vance, e o presidente dos Estados Unidos também fala ao vivo neste momento. Vamos com Donald Trump. E na sequência eu me despeço aqui do nosso Marcelo Coutinho, que vai analisar tecnicamente para nós, Coutinho, NVIDIA. Por gentileza, vamos analisar NVIDIA, o mercado aguarda o balanço de NVIDIA hoje, depois do fechamento do mercado. Agora, vamos ouvir ao vivo Donald Trump aqui no Almoço de Negócios. 65% increase as opposed to the largest tax cut in the history of our country. We will be negotiating that bill, and I'm not happy about certain aspects of it, but I'm thrilled by other aspects of it. That's the way they go. It's very big. It's the big, beautiful bill. But the beautiful is because of all of the things we have. The biggest thing being, I would say, the level of tax cutting that we're going to be doing. We're going to make people really be able to. We'll have the lowest tax rate we've ever had in the history of our country, and tremendous amounts of benefit are going to the middle-income people of our country, low and middle-income people of our country. So we're going to see what happens because the Senate, as you know, is negotiating with us, and they have to then go back to the House, and, it's got a way to go. But I have to say, Speaker Johnson and Thune have done an incredible job. John Thune has done a fantastic job, and they're working together with me and others. And I think we have an amazing, if we pull this off, remember we have 0 Democrat votes. O presidente dos Estados Unidos fala sobre o projeto de corte de imposto por lá, diz que está negociando esse projeto, que em diversos aspectos dessas negociações ele não está feliz, mas que segue emocionado com outros pontos do texto, com outros pontos da negociação. Ele entende que esse é um passo muito grande para os Estados Unidos, diz que se trata de um belo projeto, mas que a beleza existe justamente porque vai entregar para o americano o maior nível de corte de impostos que o país já viu, que a gestão dele vai fazer com que as pessoas realmente tenham uma baixa nos impostos consideráveis, a maior na história da América. E que isso vai gerar enorme quantidade de benefícios para as pessoas de classe baixa e média dos Estados Unidos. Que existe um processo que ele está negociando com o Senado,
e que o Senado também, portanto, negocia com ele e com a sua base. Coutinho, por gentileza, vamos aproveitar esse momento para falar de NVIDIA, por favor, na reta final aqui da sua participação. NVIDIA, Coutinho, empresa, destaco de novo, a empresa reporta o balanço hoje, depois do fechamento do mercado. O mundo olha para os dados operacionais da companhia. Bora lá, pessoal. NVIDIA tá na tela, NVIDIA tá, assim, quietinha, né? Candle de hoje, praticamente um doji. Então, sim, agora é um doji, né? Ou seja, abertura igual a fechamento. Peraí, Coutinho, desculpa. Vou pedir pro Gel colocar sua tela, porque tá o S&P futuro aqui ainda. Agora sim, ó. Sua tela, Coutinho, vamos lá. Então a NVIDIA tá aqui praticamente no 0 a 0, né? O candle leve volatilidade baixista, depois voltou. Tá em compasso de espera. Formação gráfica, envelope de alta, tá bonitona. Fez aqui uma correção, sobe, lateraliza. Então assim, quem tá comprado tá bem comprado. Valores absolutos, cota 1,3599. Você tem um pit stop agora a 1,39, pit stop final 1,54. Então assim, a NVIDIA tem muito espaço para subir. O mercado, se fosse fazer, né, e aqui é um chutômetro, né, a gente, é papo de aviador, dá uma lambida na língua e vê, dá uma lambida no dedo e vê para que lado vai o vento. Então, assim, aqui, se o mercado já vinha se posicionando, o mercado veio se posicionando em ponta comprada e deu uma diminuída, né? Então, aqui, isso aqui gera para mim uma expectativa. É diferente para mim, por exemplo, quando o balanço de uma empresa vai sair, e o mercado segue comprando até o dia. Aqui não. Aqui você vê que você teve um pool de compras, a NVIDIA subiu, e o mercado há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias úteis, 2 semanas, o mercado parou. Então, para mim é uma grande expectativa. Tem que ver o que vai acontecer. Viés não tem. Tem uma formação gráfica que, ok, pode ser quebrada, né? O Fares passou aqui na TC News pela manhã e falou, é verdade, né? Ou seja, NVIDIA tem-se uma expectativa gigantesca, abre um balanço e resultados maravilhosos, e o mercado vai lá e pune ela, porque a expectativa era que podia ser melhor. Tudo pode acontecer aqui no Brasil, ocorre direto também. Então, gráfico de NVIDIA altista, tudo sob controle, vale um stop, apesar que, né, de novo, stop, o resultado, ele é feito quando do mercado fechado. Então, se você tiver um acoplamento, um eventual gap de baixa, o stop não vai pegar. Então, eventualmente, pode-se até tratar com uma zeragem parcial no dia de hoje, uma coisa mais conservadora, enfim, da eventualidade que alguém creia que o resultado não vai ser tão bom assim, porque se deixar para amanhã e o ativo guepar para baixo, não vai pegar teu stop. Muito obrigado, Marcelo Coutinho. Eu fiz um print do pedido do Thiago X-Trader Evolution e a gente responde o nosso telespectador. Se você não conseguir amanhã, durante o Manhã TC News, a gente responde no almoço de negócios na sexta. Combinado, Coutinho? Com certeza eu faço. Obrigado, viu, meu parceiro? Obrigado, queridão. Tamo junto. Boa tarde pra você, tá? Boa semana. Tchau, amém. Sexta-feira nos encontramos com o nosso Marcelo Coutinho aqui de novo. Tchau, perfeitinha. Tchau. Pessoal, uma boa tarde pra vocês, tá bom? Um abraço, tchau, obrigado.